Glória a Deus, meus amados, boa noite, você está bem? Como foi o seu dia, como foi sua semana? Fala aí para a pessoa que está do teu lado, fala aí como foi, fala se foi boa, se foi ruim também você fala, foi ruim, mas vai ficar bom. Não vai perguntar só por clichê, nós falamos disso nessa série, hein? Glória a Deus, que coisa boa, nós podemos estar aqui no último dia da nossa série sobre legado. Passamos um mês inteiro falando sobre isso e nosso coração está transbordando. O meu coração está transbordando porque quando nós meditamos em algumas coisas, usando um termo novo, a gente começa a refletir a nossa vida baseada nisso. Começamos a olhar as nossas escolhas baseado nesse conceito de legado, as nossas escolhas de estarmos congregando em uma comunidade. Começamos a refletir sobre nossa família, refletimos sobre a nossa fé, e eu tenho certeza que, para mim, particularmente, essa série vai mudar a forma de eu me relacionar e escolher aquilo que eu estou envolvido, porque eu começo a olhar para qual legado eu quero estar envolvido, em qual legado eu quero carregar, e qual legado eu quero desfrutar das bênçãos. Então, eu tenho certeza que nesse último dia, nós seremos levados a um nível de responsabilidade que vai afetar profundamente as nossas vidas. Você crê nisso? Nós falamos no primeiro dia dessa série sobre Abraão, sobre o legado de Abraão, um legado de fé e obediência, uma fé tão poderosa que foi capaz de fazer Abraão sair de sua terra, do meio da sua parentela, sem ter informações completas de onde ele iria, para onde ele iria, e ele recebeu uma palavra de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E nós aprendemos que nós podemos viver debaixo do legado de Abraão se nós tomarmos essa decisão. Na verdade, o que nós mais falamos durante toda essa série foi a diferença entre herança e legado, embora as palavras sejam sinônimos. E nós poderíamos usar a palavra legado para substituir em algumas circunstâncias o termo herança. Mas nós aprendemos que herança, ela é inevitável. Nós recebemos ela, o que nós vamos fazer com essa herança é outra coisa, mas ela é inevitável, a sua cor de pele, a sua altura. Não adianta você olhar para o pai do seu amigo que é bonitão e falar assim, nossa, eu queria ser bonitão, você vai ser igual ao teu pai, tua mãe, meu amigo. É isso aí, é o que restou para você. Ou seja, a herança, ela é inevitável, porém, o legado, embora as palavras sejam sinônimos, conceitualmente o legado traz a ideia de algo que eu decido me posicionar debaixo, ou decido me livrar de um mau legado. Pensando nisso, falamos sobre o legado de Cristo, e quando nós falamos sobre o legado de Cristo, nós meditamos sobre um legado de humildade, de simplicidade. Jesus disse, por aí, as pessoas, os grandes são aqueles que governam, entre nós não será assim. Quem quiser ser o maior, que seja o menor, quem quiser ser o maior, que sirva a todos. Então, se você é um cristão, e está de fato vivendo debaixo do legado de Cristo, você precisa viver uma vida de simplicidade. Isso não tem a ver com pobreza e miséria, isso tem a ver com como você se posiciona na sociedade, como você honra as pessoas que andam com você, como você lida com aqueles que estão em pares, ou aqueles que estão em cima, ou aqueles que em alguma relação precisam se subordinar a você, porque se você está debaixo do legado de Cristo, você precisa aprender a se humilhar. Paulo, quando diz aos Filipenses no capítulo 2, ele vai dizer que tem em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, e ele vai dissertar sobre a capacidade de, mesmo sendo alguém, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo, em forma de servo foi obediente até a morte. Ou seja, ele nos mostra um padrão a seguir, e se nós quisermos seguir o padrão de Cristo, o legado de Cristo, teremos que colocar os nossos pés nos mesmos lugares onde Cristo colocou o dele. Então falamos sobre o legado da igreja, um legado de perseverança, um legado de compromisso, um legado de consciência da presença de Jesus entre nós. E hoje nós vamos falar sobre o nosso legado, aquilo que nós vamos deixar. Aquilo que nós vamos deixar para as próximas gerações, aquilo que nós vamos deixar para os nossos filhos. E eu quero dizer para você que, embora possamos capturar todos esses legados para as nossas vidas, podemos capturar o legado de Abraão, o de Cristo, o da igreja, os nossos filhos só saberão posteriormente quais legados são esses, porque eles lembrarão e pensarão em legado, pensando em você.
Seus filhos olharão para um legado e dirão assim: eu sigo o legado do meu pai, um legado de fé e obediência. Eles não sabem que esse legado é o legado de Abraão, porque a referência dos seus filhos, a referência para as próximas gerações, será você. Amém, queridos? Eu quero ler com você, livro de Juízes, no capítulo 2, a partir do verso 6. Juízes 2, a partir do verso 6. Diz assim: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Ares, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram que o Senhor reprove, prestaram culto aos Balaíns e abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados que havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam, e ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais não conseguiam resistir. Só para você entender o contexto disso, nós falamos na primeira mensagem dessa série, que quando Deus se apresentou a Moisés, ele não disse a Moisés: eu sou o Deus, Criador do céu e da terra, e venho fazer contigo uma aliança e começar contigo algo novo. Ele não disse isso. Ele chegou para Moisés e disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. O que Deus estava dizendo a Moisés era: eu estou fazendo algo aqui, que não começou aqui, começou muito tempo atrás. E o trabalho de Moisés foi reconectar o povo a Abraão, foi reconectar um povo que era escravo, a mentalidade de um povo que tinha sido chamado para viver com Deus, para viver em aliança com Deus. Durante todo o ministério de Moisés, o trabalho dele foi fazer o povo olhar para Deus e para a sua palavra, e meditar nas palavras do Senhor, e se reconectar com Ele. Passou-se uma geração de pessoas que rejeitavam Deus, de Abraão, Isaque e Jacó. Morreram uma geração, surgiu outra geração, e Moisés continuou com o trabalho dele, e ele foi bem sucedido em reconectar o povo com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então Moisés não foi só bem sucedido em fazer isso, e também foi bem sucedido em preparar um sucessor. E antes de morrer, ele levanta Josué, empodera Josué diante de todo o povo, e fala: eu estou indo, mas assim como Deus foi comigo, Ele também será com Josué. E Josué começa o seu ministério com grandes maravilhas. Logo no início do ministério de Josué, ele já é usado pelo Senhor para levar o povo para além do Jordão, e batalhas foram vencidas, muralhas foram derrubadas, gigantes foram mortos através do ministério de Josué. Deus usando Josué para liderar um povo num tempo de grandes conquistas. Agora chega o fim da vida de Josué. A Bíblia diz que ele viveu até os 110 anos. Ele morreu, e quando os líderes e as pessoas que andavam com ele morreram também, a Bíblia vai dizer que surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Queridos, não precisou de 10 gerações, não precisou de 5, não precisou de 3, não precisou de 2 gerações. A próxima geração já não conhecia o Senhor. A próxima geração já não sabia os grandes feitos do Senhor. E a pergunta é: aonde eles erraram? Qual foi a falha de Josué e de seus contemporâneos que não conseguiram passar a mensagem para uma geração depois? O texto diz que todos aqueles que viram os grandes feitos do Senhor, esses permaneceram crendo até sua morte. Mas aqueles que nasceram e não viram os seus grandes feitos, esses não criam e nem o conheciam. A geração de Josué falhou em transmitir o que eles tinham visto.
Eles falharam em transmitir a experiência que eles tinham com Deus. Durante todo o livro de Deuteronômio, de Números, o Senhor estipula e traz a eles ordenanças de memoriais. Para que serviam os memoriais? O Senhor disse: vocês celebrarão a Páscoa de ano em ano. No 14º dia do mês de Abib, vocês vão celebrar a Páscoa, e assim vocês celebrarão. E dizia a eles: vocês vão matar um cordeiro, vão passar o sangue nos umbrais, vão mandar todos se vestirem com sandálias bem apertadas, vão comer o cordeiro com ervas amargas, tudo que sobrar no dia seguinte, vão colocar fogo. Para o povo que viveu a Páscoa, tudo isso fazia sentido, porque no dia em que aconteceu a primeira Páscoa, que o sangue foi passado nos umbrais das portas, eles perceberam que o anjo da morte passou pelo Egito, mas não entrou na casa de nenhum hebreu que tinha o sangue em seus umbrais. Mas o Senhor disse: vocês não farão isso só hoje, vocês farão isso de forma perpétua. E quando seus filhos te perguntarem, daqui 200, 300, 400 anos, por que temos que comer esse cordeiro com nossas sandálias amarradas? Estamos fugindo de quem? Vocês dirão: não estamos fugindo de ninguém, mas um dia lá atrás nós éramos escravos no Egito, e então comemos um cordeiro, o Senhor nos livrou do anjo da morte, e então fugimos no dia seguinte. E aqueles filhos que nunca tinham visto o anjo da morte, que nunca viveram no Egito, se tornariam participantes da libertação através de atos memoriais. Então Deus estipula a festa das semanas, que é chamada de festa dos Pentecostes, e eles tinham que trazer suas primícias. E então seus filhos perguntariam: por que estamos trazendo essas coisas? E eles diriam: porque um dia vivemos como miserável no Egito, mas hoje o Senhor tem nos abençoado abundantemente, então trazemos as nossas primícias para honrar o Senhor. Então Deus estabelece a festa dos tabernáculos, onde eles tinham que celebrar festas, passando dias dentro de tendas. Então os filhos poderiam perguntar: pai, por que estamos vivendo em tenda, já que temos casas boas, por que esses dias temos que passar em tendas? E então eles diriam aos seus filhos: estamos vivendo em tendas, porque durante 40 anos os nossos antepassados peregrinaram pelo deserto, mas um dia eles chegaram na terra prometida, e o Senhor deu moradia fixa. Nós fazemos isso para nos lembrar de onde saímos. Isso acontece conosco todos os meses, quando celebramos a ceia do Senhor. Celebramos a ceia e nos lembramos o que Jesus fez por nós. Nos lembramos que um dia Jesus nos perdoou de nossos pecados. Lembramos que um dia o Senhor nos tornou alvos como a neve. Que um dia o Senhor pegou a nossa sujeira, a nossa impureza, e através do seu sangue Ele nos limpou para Deus, para que pudéssemos ter um relacionamento com o Senhor. Durante todo o tempo Deus falando: façam isso para que os filhos de vocês não se percam. Olha o que o Senhor diz em Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao verso 9. Deuteronômio 6, do 4 ao 9 diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Quando Deus estabelece a lei, Ele diz o seguinte: eu estou ensinando a lei para vocês hoje, mas do mesmo jeito que vocês estão aprendendo a lei de mim, vocês deverão ensinar os seus filhos de forma persistente. A Revista Atualizada troca a palavra persistente por encuque-as na cabeça dos seus filhos. O Senhor está dizendo: trabalhe ativamente para que os seus filhos tenham contato excessivo com as Escrituras. Trabalhe para que os seus filhos tenham contato excessivo com a lei do Senhor. Mas de alguma maneira, Josué e sua geração falharam em fazer o que o Senhor tinha ordenado. Eles falharam em passar adiante. Carregar um legado é como uma corrida de bastão. Não basta que você corra bem, é importante o momento da transição, de passar o bastão para o outro. E o sucesso da corrida depende de como esse bastão foi passado de geração em geração.
Hoje eu sou a terceira geração da minha casa de pessoas salvas, mas eu quero que um dia, se Jesus não voltar agora, eu quero que um dia possam dizer, eu sou a 10ª geração de uma família salva, que depois eu possa dizer, eu sou a 20ª geração de uma família salva. Eu não sei se você é a primeira geração da sua família a ter conhecido Jesus, mas eu quero dizer que independente se você é a primeira ou não, você não será a última, porque o Senhor quer te abençoar e te ensinar a passar o bastão para as próximas gerações. Esse é o desafio que eles falharam. E a pergunta que eu faço é: será que a geração de Josué não tinha compromisso com o Senhor? Será que a geração de Josué não entendia o compromisso deles com Deus? Eu quero ler com você Josué capítulo 24, para te responder essa pergunta. Josué capítulo 24, a partir do verso 15. O texto diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem não servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e os nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante de nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem ao Senhor e servirem aos deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mas depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Essa geração de Josué foi uma geração muito comprometida com Deus. Diferente da geração de Moisés, que vivia provocando ao Senhor, que vivia buscando outros deuses. Essa geração de Josué foi uma geração que obedeceu ao Senhor. A geração de Josué foi uma geração que andou nos caminhos do Senhor. A geração de Josué foi uma geração que se santificou para viver milagres diante do Senhor. Então, se eles tinham um grande compromisso com Deus, o que nós aprendemos com uma geração que tinha um grande compromisso com Deus, mas que não conseguiu passar o bastão para a próxima geração? E é aqui que eu quero discutir com vocês. A primeira coisa que nós destacamos nisso é que, além do compromisso que temos com o Senhor, precisamos desenvolver um compromisso poderoso com nossos filhos e com as próximas gerações. Nós aprendemos com isso que não basta você ter um compromisso muito forte com o Senhor, se você não tiver o compromisso fiel de passar isso aos seus filhos e às próximas gerações. Eu tenho minha vida com Deus. Deus sabe o quanto eu o amo. Deus sabe o quanto eu rejeito o pecado. Deus sabe o quanto eu sou apaixonado por Ele. Deus sabe. Deus sabe. Assim como Ele sabia que a geração de Josué tinha um firme compromisso com Ele. E ainda assim, a próxima geração não conhecia o Senhor. O seu compromisso com Deus precisa ser seguido de um compromisso com as próximas gerações e com seus filhos. Você precisa se comprometer profundamente em dizer: os meus filhos saberão do que eu creio, porque eu creio. Quando eu comecei a crer, e o que aconteceu na minha vida depois que eu criei, o que Jesus fez comigo. Deixa eu dizer uma coisa: se você nunca escreveu o teu testemunho, porque você não tem intenção de contá-lo em público, porque você não tem intenção de propagar o seu testemunho, se você ainda não fez isso, faça pelo menos para contar nas noites para os teus filhos, ao dizer: Jesus me salvou do pecado, eu era perdido, eu era pobre, miserável, eu vivia sem esperança, mas Jesus me salvou, e quando Ele me salvou, Ele me transformou. Seus filhos precisam saber o que Deus fez com você. Os seus filhos precisam saber do teu testemunho. Seus filhos precisam saber como é a vida sem Jesus e como é a vida com Jesus. Ou seja, ter um compromisso com Deus não garante que as próximas gerações também terão. Você precisa ter um compromisso com Deus, e um compromisso de propagar e passar para os teus filhos aquilo que Deus fez em sua vida. Amém?
Em segundo lugar, você pode até ter um compromisso sincero com Jesus. A questão é se e como você está passando isso para as próximas gerações. Porque você pode achar que está transmitindo algo bom para os teus filhos. Mas se você falar que você conhece um Deus de amor, mas o que você faz em casa é falar mal dos outros. Se você diz que você segue um Deus que é bom, mas o que os seus filhos veem em você é maldade. Se você fala que congregar é importante, mas um sono mais pesado te tira do dia de congregar. Se você fala para os seus filhos que Deus é pacífico, mas o que eles te veem é gritando. Se você fala aqui para Deus, que para os seus filhos, que seguir Jesus é a melhor coisa do mundo, mas o que eles veem em sua boca é reclamação e murmuração. Você pode até ter um compromisso com Deus, mas você está se comunicando de forma péssima. Então não adianta ter um compromisso, você precisa pensar se o que você está comunicando é importante. Eu já ajudei diversas pessoas que falharam durante sua vida, ao passarem falando mal da igreja, falando mal de liderança, e depois ver os seus filhos não querendo saber de estar na igreja, porque você se reconcilia, mas seu filho não fica sabendo. Você fala mal, mas o seu filho não fica sabendo quando você perdoou. Então as memórias que o seu filho tem da igreja são péssimas memórias. Como é que seu filho vai querer estar na igreja? Então como é que você comunica? Não é só o fato de ter compromisso, é como você comunica. E comunicação vai além daquilo que você diz diretamente. O jeito que você olha comunica, sua agenda comunica, sua prioridade comunica. O tempo que você passa com o Senhor comunica, o perdão que você pede para a sua esposa ou para o seu esposo e seu filho vê, isso comunica. A forma que você lida com as pessoas, isso comunica. Então você precisa pensar como você está se comunicando, como é que você está comunicando às próximas gerações aquilo que Deus fez e Deus está fazendo em sua vida. Em terceiro lugar, você pode até comunicar coisas importantes com seu modo de viver. Talvez a sua vida seja ilibada, eu não duvido disso. Talvez você seja uma pessoa amorosa, talvez você seja uma pessoa que realmente congrega fielmente. Talvez o seu filho esteja vendo em você um firme compromisso com Deus e sua causa. Mas deixa eu dizer algo muito importante, isso não dispensa o ensino das Escrituras. Tem uma frase que é dita e ela parece ser muito bonita, inclusive muito charmosa, que diz: prega o evangelho, se precisar use palavras. Não caia nisso, o evangelho nunca será pregado sem palavras. O nosso Jesus nosso testemunho pode abrir espaço, mas é a pregação do evangelho que explica para o pecador qual é o plano de Deus para a vida dele. Você pode até ter uma vida muito exemplar, mas você precisa estudar as Escrituras e dizer assim: como é que eu explico para o meu filho o que Jesus fez por nós? Como eu explico para o meu filho, como eu explico para as próximas gerações, qual foi o ato de Deus para nos salvar? Filho, nós éramos todos condenados ao inferno, todo ser humano nasce em pecado, e não existe nada que podemos fazer para encontrarmos a salvação. Deus, sabendo disso, por amor e misericórdia a nós, enviou o teu Filho para ser condenado no nosso lugar, porque Ele, sendo Deus justo, Ele não poderia nos salvar, sendo nós pecadores, mas então Ele envia o inocente, que assume nossa culpa e morre em nosso lugar. E morrendo em nosso lugar, Ele atrai sobre si a ira de Deus, e Ele nos veste de si mesmo. Filho, nós estamos vestidos de Cristo. Quando Deus olha para mim e para você, filho, o que Ele nos vê é o Cordeiro, o que Ele nos vê é Jesus, e porque Ele vê Jesus, nós temos salvação, passaremos a vida eterna com Deus, porque Jesus nos salvou. Você não precisa ter medo de nada, você não precisa ter medo do diabo, você não precisa ter medo de monstro, você não precisa ter medo de coisa alguma, porque você pertence a Deus. Você é meu filho, mas você é principalmente filho de Deus. Um dia eu e você estaremos na glória, e lá seremos como irmão, e Deus continuará sendo o seu pai, se você crer em Jesus. Se você não pensou em falar isso para outras pessoas, pense em falar exaustivamente essa verdade para os seus filhos. Todas as historinhas que você contar precisam voltar para que seus filhos conheçam Jesus, e conheçam a graça de Jesus, e conheçam o evangelho de Cristo.
Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Deus deu acesso ao coração de seus filhos. Mas deixa eu dizer uma coisa muito preocupante. Essa janela vai se fechar. Então, corra. Deus deu acesso a você, ao coração dos teus filhos. Não perca esta oportunidade. Tem muitos pais que estão deixando a internet discipular os teus filhos. Seus filhos passam muitas horas diante da internet sem supervisão. Mas você não quer o trabalho de dizer não. Você não quer o trabalho de tirar o celular, porque você não tem coragem. A minha pergunta é se você não tem coragem ou se você tem preguiça. Porque criar filho dá trabalho. Se você tirar o celular dele, se você tirar a internet dele, você vai precisar colocar outras coisas no lugar. Se você está dando um celular para o seu filho ficar o dia inteiro assistindo, para você ter tempo de fazer o que você quer, você vai se arrepender no futuro, quando você perceber que a janela se fechou, e você não acessou o coração dos seus filhos. A geração de Josué perdeu seus filhos sem ter celular. O que acontecerá com a nossa geração? Seus filhos sendo discipulados pelo TikTok, os seus filhos sendo discipulados pelo Instagram, os seus filhos assistindo séries e mais séries, sem você supervisionar e saber o que estão sendo falado. Não tenha medo. Se você já andou para frente, tenha coragem de andar para trás. Não se comprometa com o erro. Ah, mas eu disse que eu ia dar. Volte atrás. Filho, eu falei, mas o papai estava errado. Não, agora tem que... Você não cumpre a palavra quando a coisa é boa, porque você tem que cumprir quando é ruim. Falei, eu errei. Falei que o ano que vem você já ia ter, você tem 7 anos, vai esperar mais um pouco. Queridos, eu tenho como pastor falar para você, é um absurdo o que os pais estão fazendo, deixando os celulares. Deixa eu dizer uma coisa, a internet é infinita. A internet não tem limite. Qualquer pessoa do mundo pode acessar o coração de seus filhos. Qualquer informação pode entrar no coração do seu filho. Como você irresponsavelmente entrega um celular na mão do seu filho e não supervisiona? E ele vai jogando para cima e vendo dancinha e dancinha e dancinha sensual. E você às vezes acha engraçadinho o que seu filho está fazendo. Não reclame. Quando você ver o seu filho distante do Senhor, sem desejo nenhum de buscar ao Senhor, e saber que você por preguiça deixou o seu filho entregue às coisas do mundo, você precisa tomar as rédeas de novo e saber que Deus deu acesso ao coração dos seus filhos a você. Não perca esta oportunidade. Essa janela um dia vai se fechar e você não terá mais acesso. Então aproveita enquanto você tem. Ah, mas meu filho vai ficar bravo. Fico bravo todo dia. Ah, mas ele vai ficar frustrado. Vai, a vida toda vai ser cheia de frustração. Não tente eliminar a frustração dos seus filhos, porque frustração é a realidade da vida humana. Ah, mas tenho medo. Medo do quê, irmão? Você criou um serial killer? Ai, não sei, né? Fica vendo as crianças na internet matam os pais. Seu filho vai te matar, não. Diga para ele não e pronto, você não vai, acabou. É a única voz que tem poder. Deixa eu te dizer uma coisa, você tem poder de desligar o Wi-Fi, você tem o poder de não colocar sinal da internet, você tem poder de limitar. Use o poder que Deus te deu por amor dos teus filhos. Entenda isso, não há mais tempo para perder. Nós temos que olhar ativamente para os nossos filhos. E quando eu prego para você, eu prego para mim. Eu tenho 3 meninos em casa, que se deixar, querem jogar videogame todos os dias. Se deixar, querem usar os nossos celulares para ver, sabe lá se o que, e não pode. Pastor, quando você vai dar celular para os seus filhos? Nós falamos 14, mas estou pensando em revogar para 16. Quando ele tiver maturidade para lidar com uma coisa tão séria, e nós estamos lidando com isso de forma, é que a escola pediu, a escola manda no seu filho, vai usar o tempo que tiver que fazer a lição, depois toma. Ainda existem outras coisas para serem feitas, ainda existem outras brincadeiras para serem feitas, menos perigosas, das quais ele está debaixo dos teus olhos. Gaste tempo com seus filhos. Filho não é perda de tempo, seus filhos merecem a sua atenção. Deixa eu dizer, a maioria dos pais que estão pedindo por um milagre pela salvação de seus filhos, não precisariam pedir, se estivessem ouvindo uma pregação como essa no passado. Mães que vêm pedindo para salvar os seus filhos que estão em prisões, porque o número de filhos de crentes que estão em prisões é exagerado.
Pessoas que tiveram diante de uma pessoa que podia pregar o evangelho para elas, mas não receberam um mau exemplo, receberam um apontamento completamente diferente. E eles que tinham o poder de inculcar a palavra de Deus na cabeça de seus filhos, não o fizeram. Nós precisamos nos arrepender essa noite e dizer: Senhor, eu preciso mudar. E a pergunta é: se eu estou fazendo errado, o que eu devo fazer? Eu quero contar para você uma história de um homem chamado Alfred Nobel. Alguém já ouviu falar de Alfred Nobel? O criador do prêmio Nobel. Aí você conhece, né? Um dos prêmios de maior honraria no mundo, que entrega prêmios para algumas categorias muito importantes, para as pessoas que fizeram algo notório para a humanidade. O que nós não sabemos de Alfred Nobel é que ele é criador de muitas coisas, inclusive o seu principal invento foi a dinamite. Alfred Nobel criou, depois de muito tempo, ele era um químico, ele conseguiu criar uma pasta estável, que conseguia ser de fácil manipulação e de alto poder de explosão. Esse homem ficou bilionário com a indústria da guerra, ele ficou bilionário com a indústria de explosivos e armamentos. Em 1888, o irmão de Alfred morre, o nome dele era Ludwig Nobel, mas um jornal da França se equivoca e anuncia a morte de Ludwig como sendo a morte de Alfred, e ela coloca em sua manchete: morre hoje o mercador da morte. Alfred vivo, lendo o jornal que anuncia a sua morte, e ele percebe que o legado que ele está deixando para o mundo é um legado de morte e destruição. Então Alfred diz: eu preciso mudar o legado que deixarei para o mundo. E ele reescreve o seu testamento, deixando 94% de sua fortuna bilionária para a criação de um prêmio que estimulasse pessoas a fazerem coisas boas pela humanidade. Ele nunca entregou um prêmio, porque ele morreu antes do prêmio ser entregue, mas desde 1901, pessoas são premiadas, e cientistas que têm colaborado com o bem-estar do mundo são premiados, e ninguém sabe que Nobel era o homem que criou a dinamite. Todos sabem que o prêmio Nobel é um prêmio de muita honra para aqueles que estão fazendo algo de bom para a sociedade. Nós podemos mudar o legado que estamos deixando, mas se você quer mudar o legado que você está deixando, você precisa se arrepender, confessar e mudar. Porque não adianta você dizer: não, eu sei que eu estou errado, eu oro para que Deus me dê condições de ser melhor. Não, o tempo não vai parar de te esperar. Os seus filhos vão continuar crescendo, os seus filhos vão continuar buscando coisas novas. Você não tem tempo, a janela está se fechando. Se arrependa, confesse e mude. Pastor, mas eu tenho que mudar tudo de uma vez? Não dá, nós falhamos, nós precisamos mudar alguma coisa. Nós não podemos mudar tudo, mas temos que mudar alguma coisa amanhã. A segunda-feira, amanhã com os nossos filhos não pode ser a mesma segunda-feira. Temos que rever coisas que permitimos, temos que rever concessões que fizemos. Nós temos que trazer de volta a responsabilidade, saber que os nossos filhos, e quando eu falo de filhos, eu não estou falando só de filhos biológicos, pessoas estão olhando para nós. Pessoas que chegaram do mundo sem referência paterna, estão olhando para você, estão olhando para a tua casa, estão olhando para a tua família. Você tem a responsabilidade de comunicar às próximas gerações o que Deus está fazendo em sua vida. Então, se você está errando, se arrependa, confesse e mude. Mas talvez você possa dizer assim: pastor, eu sou fruto de um mau legado. Meus pais falharam comigo. Meus pais me deixaram um legado de destruição e morte. Deixa eu dizer uma coisa antes de nós falarmos sobre isso. O diabo não está preocupado se o seu casamento é bom ou ruim. O diabo odeia casamento. O diabo não está nem aí com o seu casamento. O que o diabo quer são seus filhos. Porque ele sabe que filhos de pais divorciados são alvos mais fáceis para serem ganhos e conquistados. Cuide do seu casamento, porque disso depende as próximas gerações. Cuide da sua casa, cuide da sua relação com a sua esposa. O seu filho se sente muito mais amado quando você ama a sua esposa do que quando você diz a ele que você o ama.
Seu filho se sente muito mais amado quando você, mulher, ama e honra o pai dele, do que você dizer a ele que ele é amado, mas tratar o pai dele com falta de respeito e honra. Nós precisamos curar os nossos casamentos, porque o diabo ataca o casamento, porque ele quer o filho, porque ele quer a nossa casa, ele quer as nossas gerações. E talvez você seja fruto disso, você seja fruto de um casamento desestruturado, talvez você seja fruto de uma família desestruturada, talvez você seja fruto de uma família dada aos vícios, dados à promiscuidade. Deixa eu dizer algo para você, olha o que a Bíblia fala sobre isso, segundo livro de Reis, capítulo 18, do verso 1 ao verso 3, no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elã, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. O texto começa dizendo que Ezequias era filho de Acás, e termina dizendo que ele fez tudo correto como seu predecessor Davi. Acás foi um homem terrível. Acás sacrificou um de seus filhos no altar do Senhor. Acás foi a Damasco, capital da Síria, e na capital da Síria ele se impressionou com um altar feito a um deus pagão. Acás pegou o projeto, trouxe o projeto do altar pagão para Jerusalém, entrou no tabernáculo do Senhor, removeu o altar de bronze que tinha sido instituído por Moisés, e mandou colocar no lugar do altar de bronze o altar réplica do altar de Damasco. Ele profanou o templo do Senhor, ele sacrificou um filho, ele entregou a nação toda à idolatria. Então veio Ezequias, filho desse péssimo rei, mas ele olhou para o seu pai e disse: eu não seguirei esse legado. Então ele olhou para Davi e disse: eu tenho um novo legado para seguir. Eu quero dizer que se você não receber um bom legado, dá para mudar. Deus pode mudar a tua vida. Eu vi uma história essa semana. Uma mulher chegou dentro de um gabinete pastoral e falou para o pastor: pastor, eu vou me divorciar. Então o pastor, ouvindo aquilo, disse assim: mas por que você vai divorciar? Me apresente os argumentos. E ele percebeu que os argumentos eram fracos. Então ele disse a ela: me diga um argumento melhor, porque esses aí são fracos. Ela disse: eu vou te contar o real motivo pelo qual eu vou me divorciar. E ela disse: a minha avó foi, a minha mãe foi, a minha irmã mais velha é, e a minha irmã mais nova está se tornando. E ele diz: o que todo mundo é e se tornou? Prostituta. A minha avó foi prostituta, a minha mãe foi prostituta, a minha irmã mais velha é prostituta, e a minha irmã mais nova está se tornando. Não resta mais nada para mim, a não ser de se divorciar e também me tornar prostituta. Então o pastor olha para ela e diz: de onde você tirou isso, essa loucura? E ela fala: da Bíblia. Como assim da Bíblia? Então ela cita o texto que diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então o pastor diz a ela: o seu raciocínio é louco, porque seguindo esse raciocínio ele diz: a minha avó se suicidou, a minha avó paterna, então quer dizer que eu não estou livre do suicídio. Não quer dizer que os meus filhos, porque a quarta geração são meus filhos serão visitados pela morte. E ele disse: o texto que você citou diz: Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, daqueles que o odeiam. Se você entregou sua vida para Jesus, você não odeia o Senhor, o ciclo está quebrado, não tem maldição sobre sua vida. Jesus se fez maldito no madeiro para que você ficasse livre para viver uma história que Deus planejou para você desde a eternidade. A mesma Bíblia que diz isso, diz que Deus visita até 1000 gerações daqueles que o amam. Talvez você esteja aqui hoje dizendo que você precisa viver debaixo de um legado de tristeza e angústia e divórcio. Você não precisa. Deus tem uma história, um novo legado e novas referências para a sua família e para você. Então, se você está aqui hoje, a mensagem ela tem 2 pontos. O primeiro ponto: você precisa se posicionar para receber um bom legado. Isso foi o que nós falamos em toda a série. A Bíblia está cheia de bons referenciais. A igreja do Senhor Jesus precisa oferecer referenciais. Você precisa ter irmãos mais maduros na fé, para você olhar e dizer: eu quero viver como esse irmão está vivendo, eu quero uma família como a desse irmão, eu quero criar os meus filhos como esse irmão cria. A Bíblia e a igreja estão cheias de referências, mas deixa eu dizer,
O que Deus quer fazer de você é uma referência para as próximas gerações, até que os seus filhos conheçam Abraão, até que seus filhos conheçam Jesus, até que seus filhos conheçam outras referências. A única referência que ele tem é você, e Deus quer te empoderar para ser uma boa referência para os seus filhos. Mas não só isso. O que nós estamos começando aqui, o que nós estamos fazendo aqui em Itapetininga, é a continuidade do legado da igreja de Cristo. Deixa eu dizer, pessoas que ainda não conhecem a história da igreja, elas dirão: eu aprendi a ser igreja com uma igreja que foi referência para mim de perseverança, uma igreja que foi referência de amor, uma igreja que foi referência de humildade, uma igreja que foi referência em pregação do evangelho. E deixa eu dizer, um dia nós vamos embora. Se Jesus não voltar no próximo ano, ou em 10 anos, ou em 20 anos, um dia todos que estão aqui terão partido, e em nome de Jesus, nós se dirão dessa igreja: partiu toda aquela geração que andava junto com o pastor Mateus, e veio uma nova geração, e essa geração também conhecia o Senhor, essa geração também amava o Senhor, essa geração também buscava o Senhor. Isso falarão da tua família, isso falarão da tua casa, isso falarão de você, porque as próximas gerações conhecerão o Senhor, porque nós não iremos falhar. Amém, queridos? Eu quero convidar você a ficar em pé nessa noite. Eu não sei em qual lado da história você está. Talvez você esteja do lado daqueles que precisam hoje se arrepender, dizer: eu estou falhando com os meus filhos, eu preciso mudar. Eu quero dizer que o Senhor vai te ajudar. Que o Senhor, a graça, quando nós pregamos uma mensagem dessa, nunca é para que você saia daqui com condenação, mas é que você saia daqui advertido, e que você possa tomar uma atitude e ter a certeza que Deus que te confronta é o Deus que te empodera para fazer aquilo que Ele te instrui. Talvez você não saiba como mudar a história da tua casa. A graça te empoderará para isso e te dará condições de criar bons filhos. Pastor, eu falhei, a janela se fechou. Eu quero te dar uma boa notícia. Você pode não ter mais acesso ao coração dos teus filhos, mas você tem acesso ao coração de Deus, e Deus tem acesso ao coração dos teus filhos. Você pode buscar no Senhor e dizer: Senhor, eu falhei, mas os meus filhos serão resgatados pelo teu poder, e eu vou dedicar a minha vida para pregar o evangelho para eles. Nem que eles sejam o único alvo da evangelização que eu viverei, mas eu não desistirei dos meus filhos. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa: se nós estamos prontos como igreja para entrar em todos os bairros, se nós estamos pedindo ao Senhor estratégias para entrar em todos os bairros, se nós queremos entrar em presídios para ganhar aqueles que estão ali, deixa eu dizer uma coisa: os seus filhos não podem ficar para trás. Se você precisar de ajuda, peça. Se você precisar de ajuda de algum irmão, peça. Se você precisar de ajuda de oração, peça. Se você tiver que investir em maneiras para pregar o evangelho aos seus filhos, faça. Eles são as pessoas próximas a você. Eu quero te encorajar a querer a mesma coisa, que ao chegarmos no céu, possamos passar a eternidade do lado dos nossos filhos e falar: os meus filhos foram salvos, eles foram alcançados pela mensagem do evangelho. Deixa eu dizer, não desista. O Senhor vai te dar condições de pregar o evangelho aos seus filhos. Você terá a alegria de vê-los salvos, você terá a alegria de vê-los sendo batizados, você terá a alegria de vê-los sendo servos do Senhor, daqueles que pregam o evangelho. Eu quero dizer, não desista, comece a profetizar sobre sua casa. A mensagem é: se você ainda tem acesso ao coração dos seus filhos, mude hoje a sua atitude. Se você já não tem acesso ao coração dos seus filhos, comece hoje uma batalha poderosa para pregar o evangelho a eles. Mas se você é um filho que não teve boas referências, não se entristeça, você pode mudar isso hoje, porque o Senhor que nos trouxe aqui é o Senhor que nos abençoe e nos dá condições de viver uma história para Ele. Então eu quero te encorajar a orar nesse momento. Só se desconecte por 1 minuto de tudo que está do teu lado. Eu não sei aquilo que o Senhor falou com você nesta noite, mas eu quero te encorajar a falar com o Senhor. Abra o teu coração diante dEle. Talvez você precise confessar as suas falhas e pedir a Ele que Ele te ajude a mudar a sua postura. Faça a sua oração. Enquanto eles cantam, eu quero te encorajar a orar e falar com o Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar Obrigado. seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz.
e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. Amém. Diga amém a essa oração. Amém. 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 Senhor, eu quero orar nessa noite por essa igreja tão linda, Senhor. Senhor, hoje eu me sinto como os profetas que subiam numa pedra e gritavam bem alto uma palavra do Senhor. Meu coração se enche de compaixão, Senhor, nesta noite, como se encheu de compaixão durante todos esses dias, pelas famílias de nossa igreja, Senhor. Eu oro, Senhor, para que nós possamos te servir com alegria, e que nós possamos nos alegrar ao ver os nossos filhos fazendo a mesma coisa. Pai, nós não estamos construindo algo para Ti que nós queremos que acabe em nosso tempo. Nós estamos construindo algo para Ti, Senhor, que nós queremos que transcenda nossas gerações. Eu oro para que a Tua paz reine em nós, e que o Senhor nos dê condições de fazermos o que precisa ser feito, para que os nossos filhos Te conheçam. Eu oro para que o Senhor nos dê estratégias. Eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor converta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, para que haja, Senhor Jesus, uma conversão geracional. Se existe mágoa entre os pais e os filhos, que nesta noite haja perdão, para que nós possamos seguir adiante, vivemos aquilo que o Senhor tem planejado para nós, porque cremos, Senhor Jesus, no Teu poder para fazer as coisas. Eu quero muito te encorajar. Quero chamar os líderes a vir aqui à frente, os líderes de célula para vir aqui à frente nesse momento. Talvez você está aqui hoje e você estava afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você não recebeu bons exemplos. Talvez você ficou magoado com alguma coisa que aconteceu no passado, e a sua vida espiritual é uma vida mesquinha, uma vida medíocre, uma vida que não flui naquilo que Deus preparou para você. Hoje, depois que nós dermos a bênção apostólica, encerrarmos essa reunião, esses líderes ainda estarão aqui na frente. Inclusive, nós vamos orar agora para vocês. Eles vão estender as mãos sobre vocês, para nós abençoarmos a sua casa. Você pode ir embora sem, talvez você não esteja precisando de uma oração, mas se você está aqui, e você está longe do Senhor, se você está aqui, você precisa de ajuda com os teus filhos, se você está aqui, você precisa de ajuda por qualquer motivo, eu te encorajo a não ir embora sem buscar um amigo, sem buscar um ombro, sem buscar um ouvido, porque orar uns pelos outros faz parte daquilo que fazemos como igreja.
e o Senhor quer alcançar a tua casa, o Senhor quer te alcançar. O Senhor não está alheio à sua dor e ao seu sofrimento. O Senhor sabe das suas dificuldades e Ele quer intervir, Ele quer te apoiar, porque mais interessado do que você em seus filhos, Ele está interessado em seus filhos, porque Jesus morreu para alcançá-los, o Senhor entregou sua vida para alcançá-los, e você é a ferramenta de Deus para alcançar os teus próprios filhos. Então acredite, Deus irá cooperar, Deus irá te apoiar, Deus irá fazer o necessário para que a sua família seja alcançada. E eu quero te encorajar a não ir embora antes de buscar oração. Nós estaremos orando por você, os líderes estão agora de mãos estendidas orando pela tua casa e pela tua família. E quando nós acabarmos, eu quero muito te encorajar. Se você precisa de ajuda, busque-a. Não vá embora sem buscar a ajuda que o Senhor quer te oferecer através da igreja dele. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado por essa série, Senhor. Nós temos certeza que ela não será a última, que o Senhor continuará nos impactando através de sua poderosa palavra. Que possamos ir para as nossas casas com o nosso coração certo de que ouvimos a voz do céu, como voz de muitas águas, que o Senhor bradou entre nós com uma voz poderosa que alcançou o nosso coração. Leve-nos, Senhor, a um arrependimento genuíno, para que possamos mudar as nossas atitudes e a nossa família seja alcançada por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez entre nós nesta noite. Nós te rendemos graças, Senhor, nós abençoamos todas as famílias aqui. Que o Senhor possa abençoar as gerações. A tua palavra diz que as nossas gerações seriam poderosas sobre a terra. E, Senhor, nós cremos que as nossas gerações serão poderosas sobre a terra. Que ainda falaremos dos nossos filhos e testemunharemos do seu amor por eles, Senhor. Pai, existem pais e mães aqui que estão passando por dificuldades, vendo seus filhos distantes. Nós oramos pela salvação dos filhos que estão distantes, dos irmãos que estão aqui ou estão na internet ouvindo essa palavra. Pai, nós pedimos em o nome de Jesus que haja uma salvação como nós nunca vemos nas casas dos irmãos. Nós cremos, Senhor Jesus, que existem filhos que agora estão perdidos, pensando em viver distantes, Senhor, porque viram problemas na vida de seus pais, viram problemas nos casamentos dos seus pais, viram problema na igreja que os seus pais congregavam. Pai, que esse peso seja tirado e que nasça uma alegria, o entendimento de que não há outro caminho para seguir a não ser o Senhor, a não ser te seguir, a não ser seguir a tua palavra. Nós profetizamos sobre a nossa casa e sobre nossos filhos palavras de bênção, que nossos filhos te amem, que nossas noras te amem, que os nossos netos te amem, e que nossa casa seja uma casa de adoração, que a nossa família seja uma família de adoração. Nós profetizamos isso sobre a nossa casa, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana.